Jogo Aberto Rio. Oferecimento Imediata. Correspondente exclusivo do Banco BMG. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. De novo aqui reunidos, primeiro programa do ano 2010. Como você já sabe, ontem, o último programa do ano 2009, houve o retrospecto da dupla Flamengo e Fluminense. Hoje nós vamos abordar exatamente o retrospecto do Vasco e do Botafogo. Vasco campeão da Série B, volta à Série A, e o Botafogo que se livrou na última rodada do rebaixamento. Vamos aos destaques dos companheiros. Feliz Ano Novo para você, feliz Ano Novo para o Jorge Eduardo, repórter da Rádio Globo. Feliz Ano Novo, garotinho. Feliz Ano Novo para a turma da Band. Agradecer o convite de estar aqui no primeiro programa do ano de 2010, começando com o pé direito de amarelinho para tentar capitalizar, garotinho. Agora tem muita gente preocupada. O Flamengo não está correndo atrás de reforços, o Flamengo não está contratando. A prioridade nem era essa, era a manutenção da base. E segundo o vice de futebol Marcos Braz, as contratações serão pontuais para uma ou outra posição solicitada pelo técnico Andrade. Então o Flamengo vai manter a base como fez de 2008 para 2009, está fazendo de 2009 para 2010. Também repórter da Rádio Globo, Cláudio Perrot. Feliz Ano Novo para você. Feliz Foi ano dormir novo. muito tarde? Confesso que sim, admito que sim. Ou não dormiu? Não, deu para dar uma descansada. Zé Carlos, feliz ano novo para você, feliz ano novo para todos os amigos da Band. E faço das palavras do Jorge Eduardo também as minhas intenções, que todo mundo possa ter um ano muito auspicioso. Eu lembro que 2010 tem Copa do Mundo, e em se tratando de Copa do Mundo, é um ano especial. Vamos torcer para que a nossa seleção possa conseguir esse hexacampeonato, que vai ser bom demais, minha gente. E principalmente que a África do Sul não nos decepcione, porque o Parreira garantiu, vocês vão ficar chocados com o que vão encontrar lá de moderno, tudo prontinho. Mas há controvérsias. A expectativa dos companheiros que estiveram na Copa das Confederações é que vai ser uma Copa do Mundo faltando tudo. Tomara que o Parreira esteja certo. Conferindo o ano da volta do Vasco à elite do futebol brasileiro como campeão da Série B, Fábio Azevedo. Era a temporada da volta por cima, da retomada das vitórias. Com a campanha O Sentimento Não Pode Parar, o Vasco se lançou no mercado para montar o elenco. Trouxe o técnico Dorival Júnior para comandar esta virada. Situação que você pode revertê-la rapidamente. E o Vasco tem capacidade e condições para isso. Além dele, mais de um time foi contratado para 2009. A estreia no campeonato estadual foi com derrota, mas tudo estava dentro do previsto. O crescimento viria com o tempo, e veio. Só que um erro na inscrição do Meia Jefferson custou 6 pontos e a vaga na semifinal da Taça Guanabara. A Taça Rio apareceu como solução para os problemas. Mas entrosado, o time terminou a primeira fase invicto, com direito à goleada no Botafogo. Só que teve a revanche, e a forra veio também com goleada, 4-0 e eliminação do estadual. No primeiro semestre, restava a Copa do Brasil. O time foi até a semifinal. O Corinthians de Ronaldo era o adversário a ser batido. E o empate no Pacaembu tirou o Vasco da final da competição. Parecia que o ano seria bem diferente, mas a torcida jogou junto, lotou os estádios na Série B. Por onde o Vasco passava, o 12º jogador estava por lá, marcando presença. Acho que isso passa para dentro do campo, os jogadores ficam cada vez mais fortes. A estreia foi com uma vitória magrinha, 1-0, mas valeu para tirar o peso das costas. Daí em diante, foi hora de encarar os obstáculos, as dificuldades que viriam pela frente. E foram muitas. Uma a uma elas foram ficando para trás. Com um patrocinador forte investindo pesado no futebol, o Vasco cresceu na Série B e assumiu a liderança na última rodada do primeiro turno, em uma grande festa no Maracanã. Começava uma briga pelo recorde de público na temporada. Mais de 68 mil apaixonados foram empurrar o time
que não largou mais a ponta da segundona. Os tempos difíceis foram ficando pelo caminho, assim como o passado nebuloso. A redenção veio contra o Juventude. Era a garantia da volta à Série A em 2010, mas faltava o título. De novo, o Maracanã seria palco de uma festa. A gente tem a oportunidade de mostrar que o Vasco não é mais uma dúvida, é uma afirmação. Somos volta à Série A e queremos o título hoje. Coube a Alex Teixeira o gol do título, do carimbo definitivo que 2009 tinha chegado ao fim, com o sentimento de dever cumprido. Me sinto hoje orgulhoso de ter feito parte desse recomeço do Vasco, né, da história do Vasco. O Vasco tem mais de 16 milhões de torcedores em todo o Brasil. Então você, torcedor do Vasco, comemore. E 2010 começou a ser pensado logo em seguida. Dorival Júnior saiu, assim como vários campeões, como o artilheiro Elton. As reposições foram rápidas. Wagner Mancini e mais de 10 reforços já chegaram. Destaque para Dodô e Léo Gago. Ano novo, vida nova, mas com as lições do passado bem aprendidas. Eu sei que a galera sabe reconhecer o trabalho do Roberto Dinamite, que juntou os cacos, ressurgiu das cinzas um clube que estava inteiramente liquidado. O trabalho do Dorival Júnior como treinador, como líder, do Rodrigo Caetano fora das quatro linhas e do Carlos Alberto, que é um novo homem e é um outro jogador. Um jogador hoje que apanha o tempo todo, resiste e tem sido, inclusive, muito maltratado pelas arbitragens do campeonato da Série B. Foi maltratado, não foi, Jorge? Com certeza que sim, Zé Carlos. E a gente vê um Carlos Alberto ciente da responsabilidade que ele tem para o time do Vasco da Gama. Agora, o Fábio Azevedo abriu essa retrospectiva, né, o retrospecto do Vasco da Gama, falando sobre aquela derrapada da inscrição do Jefferson, né? E se não fosse isso, Zé Carlos, eu duvido que o Flamengo estivesse hoje com a hegemonia dentro do futebol carioca. Para mim, o campeonato carioca do ano passado pertenceria fácil para o Vasco da Gama. E foi exatamente o jogo que ele perdeu para o americano, não foi? E tomaram 6 pontos dele, né, o Perru? Exatamente dessa forma. Isso aconteceu efetivamente. Agora, é um vacilo. O departamento jurídico do Vasco jamais poderia ter permitido uma ocorrência desse tipo. É de se lamentar. Com relação ao que foi dito pelo Jorge Eduardo, não sou tão categórico, não sei se o Vasco seria efetivamente campeão, não. Você vai dizer aí, os 6 pontos ali, né, seriam, mas no campo, enfim, o Vasco não mostrou toda essa competência, não. Agora, o Jorge sabe muito bem que mais de 10 reforços, novo treinador, montar um time, será que ainda dá para fazer essa pré-temporada na Taça Rio, no retorno do campeonato? Pois é, Zé Carlos, é uma tarefa difícil fazer com o time jogar, rodar com um treinador novo, com 10 caras novas, realmente é uma tarefa complicada. Vamos ver, a gente começa a acompanhar a partir desse dia 5, né, dessa terça-feira, junto à delegação do Vasco que vai para Vila Velha, a gente vai acompanhar de perto isso pela Rádio Globo. Vamos ver o que acontece. A gente torce para que o Vasco inicie 2010 da mesma forma como começou 2009, quer dizer, jogando bem, jogando para burro, como foi. E conversando com o dirigente do Flamengo, ele me bateu, gostaria de ter o Rodrigo Caetano no clube de regatas do Flamengo. Porque esse cara trabalha e é um cara de visão e não gosta de aparecer, né, Perru? Não, de jeito nenhum. Eu tive a informação que o Rodrigo Caetano chegou a ser procurado por uma pessoa ligada ao Flamengo. E aí o companheiro da Rádio Globo, Antônio Carlos Duarte, foi fazer uma sondagem com o Rodrigo Caetano para confirmar. Ele falou assim, eles nem ousem, porque o meu compromisso com o Vasco eu vou honrar até o final. Um profissional de primeiríssima linha e responsável por boa parte do sucesso cruzmaltino no ano passado, garotinho. E no próximo bloco, relembre o ano do Botafogo aqui no Jogo Aberto Rio. Feliz ano novo para você.